Olá, uma boa tarde para todos. Boa tarde, não, bom dia ainda, né? Eu não sei a hora que você vai ouvir, se é que com certeza alguém deve ouvir. Vou ler um texto muito conhecido que se encontra no livro de Eclesiastes. O capítulo é o 11 e o versículo é o primeiro. Está escrito: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Irmãos, esse versículo no passado deu mais a várias conjecturas, pois ninguém tinha uma noção exata do que falar a Salomão. O tempo foi passando e as pessoas foram se esmerando, buscando uma resposta, e até que enfim entenderam, foi possível entender o que disse Salomão, quando ele disse: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Bom, Salomão estava nos chamando a atenção para uma prática agrícola que ele conhecia. O rio Nilo banha o Egito, e nas planícies do Egito ele alagava temporariamente uma grande área. Ele alagava. E os egípcios, uma tecnologia da época para eles, né, muito inteligente, eles pegavam as sementes, os seus grãos. Enquanto aquela água estava parada, ele jogava aquela semente na água. E a semente assentava naquela lama fértil trazido para o Nilo lá dos confins da África. Então toda aquela lama fértil que vinha lá dos confins da África, assentava naquelas planícies egípcias. E a semente ali assentava junto com aquela lama. As águas minguavam. As águas baixavam numa linguagem popular e as sementes começavam a brotar. Enquanto os outros agricultores, as outras pessoas, iam esperar todo aquele processo para depois plantarem, os egípcios já estavam plantadas. E Salomão, olhando aquela prática, manda lançar o pão sobre as águas. Às vezes é necessário pregarmos a palavra onde até mesmo não estamos vendo. Aparentemente as pessoas não estão dando ouvido. E que você não quer um fruto agora. Você planta para colher depois. E o pão é a palavra de Deus. É necessário que preguemos, que mostremos estas palavras, o risco que as pessoas correm todos os dias. Ontem eu me lembrei desse mesmo livro de Eclesiastes, se eu não me engano, no capítulo 7. Esse mesmo livro de Eclesiastes, no capítulo 7, que fala: melhor você estar numa casa onde há luto do que estar onde há um banquete. Me lembrei. Porque fui ao velório de uma pessoa muito conhecida, um amigo particular, já fora prefeito, já fora vereador, vice-prefeito, né? Mas aí a gente começa a entender exatamente isso. E lá eu conversava com algumas pessoas que ainda com laços sanguíneos com o Senhor. E a vida é isso. Precisamos, aonde estamos lançando o nosso pão? Salomão manda lançar sobre as águas, porque se você lança sobre as águas, esta semente assentará em lamas fértil, e a seu tempo irá crescer e brotar. As pessoas não entendiam, mas diz que Salomão tinha esse conhecimento egípcio pelo relacionamento muito estreito que Salomão tinha com os egípcios. E ele nos recomenda no capítulo 11
E versículo 1, a lançar o nosso pão sobre as águas. Pensemos nisso, irmão. Pensemos nisso. Pregue. Não precisa fazer alardes, mas diga que Jesus é bom. Que Jesus cura, que Jesus batiza. Mas pregue que o homem é muito especial para Deus, mas Deus aborrece o pecado que o homem comete. Pregue que após dormir nessa vida, acordará ou com Deus ou sem Deus. Mas este acordará, ele é automático. Você fechou os olhos nessa vida, você vai acordar ou no Hades ou no paraíso. E dessa feita, não há nada que façamos que interfira na vida após morte. A nossa morte, eu já falei outras vezes, a nossa morte acela um testamento. Testamento não de bens materiais, mas de maior bem que você pode adquirir durante a sua vida espiritual. Após a morte é um selo. E nesse selo não adianta missa de sétimo, de oitavo, isso é loucura. Nada disso não adianta orar. Nada disso, oração, missa, nada disso interfere. Tudo isso é coisas terrenas. Com a nossa morte, sela os nossos atos e as nossas ações. Com a nossa morte, sela as nossas escolhas feitas, mesmo certas ou erradas, são seladas. E após fecharmos os nossos olhos aqui, iremos acordar em um lugar de acordo com nossos atos e com as nossas atitudes, porque Deus não manda ninguém para o céu nem para o inferno. Essas decisões de escolher o caminho direito ou esquerdo, errado ou certo, é a do homem dado, conferido a Deus, otorgado por Deus pelo livre arbítrio. Não é Deus que leva o homem para o castigo eterno. O Deus apenas nos ensina o caminho. Pense nisso. Está lançando o teu pão aonde? Lembre-se que você e nós só temos escolhas na hora de plantar, de jogar a semente. Depois estamos sujeitos à semeadura, pois o que plantarmos, isso iremos colher. Paulo disse que o homem irá colher por meio tudo o que ele fez por meio do corpo, seja bom ou ruim. Pense nisso. Que tipo de semente estamos plantando e o que esperamos colher amanhã? Pense nisso.